Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Terça-feira, dia 13 de outubro de 2020. Bom, nessa terça-feira, iniciando a nossa semana um pouquinho mais curta, né, por causa do feriado. Então vamos iniciar a nossa semana aí falando sobre a nossa declaração de fé. Toda terça-feira fazemos isso e hoje nós vamos para o nosso 16º artigo, que é ordem social ou ação social, ou como a igreja pode interferir no bem-estar social. Basicamente eu quero reduzir aqui a nossa declaração de fé em 3 afirmações. A primeira delas é a seguinte: como sal da terra e luz do mundo, o cristão tem o dever de participar em todo esforço que tende o bem comum da sociedade em que vive. Então a primeira afirmação que fazemos aqui, eu não quero desvincular essa da segunda aqui, é o seguinte: que como sal da terra e luz do mundo, nós como cristãos, nós temos obrigação de atuar no meio social para produzir um bem-estar social. Agora olha só, a continuidade da afirmação. Entretanto, o maior benefício que pode prestar é anunciar a mensagem do Evangelho. Porque o bem-estar social e o estabelecimento da justiça entre os homens dependem basicamente da regeneração de cada pessoa e da prática dos princípios do Evangelho na vida individual e coletiva. Então, basicamente o que nós estamos afirmando aqui é o seguinte: o cristão tem o dever, tem a obrigação de trabalhar pelo estabelecimento de uma ordem social benéfica a todas as pessoas, crentes ou não. Mas ele fará isso de forma mais efetiva na pregação, na proclamação, no anunciar a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque acreditamos que a única forma de se estabelecer justiça social, a única forma de fato ajudarmos as pessoas é quando essas pessoas elas passam pelo processo de novo nascimento, ou seja, são regeneradas e passam a praticar aquilo que o Evangelho preconiza. E ao praticar o que o Evangelho preconiza, e ao praticar o que o Evangelho estabelece, ele então, nascido de novo, poderá viver em um bem-estar social que vai englobar todas as pessoas da sua sociedade. Ou seja, como igreja, não temos a ilusão de achar que políticas públicas, ações públicas governamentais, não temos a ilusão de achar que um novo tipo de governo, um pseudo-salvador da pátria, um homem, uma mulher, um conjunto de homens, um partido, uma ideologia política, isso vai ser capaz de trazer bem-estar social. Não acreditamos nisso. Acreditamos sim que a pregação do Evangelho, a adesão das pessoas ao Evangelho através do novo nascimento em Cristo Jesus, esse sim pode causar impacto na vida das pessoas, pode causar ou pode produzir na vida das pessoas bem-estar social e justiça social. Só a aplicação dos princípios da palavra de Deus por indivíduos nascidos de novo é que de fato poderão produzir mudança em nossa sociedade. É isso que afirmamos. Como igreja, não confiamos que a saída do nosso país está em outro lugar, que o bem-estar social de qualquer nação da terra não está em outro lugar, a não ser na obra redentiva de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E nós, como cristãos, temos que trabalhar prioritariamente pela pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho é que vai produzir bem-estar social e justiça social. Não dá para desvincular qualquer trabalho social da pregação do Evangelho, não dá para pensar em qualquer trabalho social, não dá para pensar em qualquer adesão à sociedade, a não ser através da pregação do Evangelho. Bom, feita essa primeira afirmação, que é base, que é pressuposto central da nossa ordem social, da nossa ação social, fazemos a segunda afirmação, que é: todavia, apesar disso, nossa principal tarefa é a pregação do Evangelho. Como cristãos, devemos estender a mão de ajuda aos órfãos, às viúvas, aos anciãos, aos enfermos e a outros necessitados, bem como a todos aqueles que forem vítimas de quaisquer injustiças e opressões. Então, apesar disso, de entendermos que a pregação do Evangelho
é o que vai de fato mudar a ordem social, que vai estabelecer justiça social. Apesar de acreditar nisso, também acreditamos que devemos ir com a mão direita levando o evangelho e com a mão esquerda levando a ajuda. Ou seja, não adianta falar para as pessoas que eu estou apresentando Cristo para elas se elas estão de barriga vazia. Eu levo o alimento e levo Cristo. Eu levo Cristo e levo também o alimento. Essa ajuda, ela pode englobar vários aspectos da sua vida. Desde uma pessoa que bate na sua porta pedindo uma ajuda de alimentos, desde o seu empregado, que você paga um salário justo para ele, que você paga além do que a categoria paga. Então, se a categoria paga R$1.000, você paga 1.200. Por quê? Porque você está dividindo com ele o seu pão. Você não está lucrando sozinho. Você está dividindo com aquela pessoa, com aquele mais necessitado, com aquele oprimido da sociedade, o seu ganha-pão. Isso é muito difícil de falar porque, normalmente, o Deus dinheiro, ele produz em nós uma sensação de insegurança muito grande. Ou seja, se perdermos aquele dinheiro, entraremos em falência. Mas, biblicamente falando, nós como cristãos devemos influenciar a sociedade, talvez inclusive partilhando dos nossos próprios ganhos como empresários, profissionais liberais, enfim, podemos partilhar os nossos ganhos. E em último lugar, a última afirmação, faremos isso no espírito de amor, jamais apelando para quaisquer meios de violência ou discordando das normas de vida expostas no Novo Testamento. Aqui não há muito o que dizer, só dizer o seguinte, que nós não vamos usar de nenhuma ferramenta violenta, seja ela ferramentas de governo, de ações de lei, nada disso. A única coisa que vamos usar é o amor, e aí lembramos de Jesus. Jesus, ele exerceu poder, ele exerceu influência sobre a vida das pessoas, não pelo seu poder, ou não pela sua capacidade militar ou de aglutinação, mas ele exerceu influência na vida das pessoas pelo amor. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe e uma ótima terça-feira a todos.